Um dos segredos das empresas de sucesso para dominar os seus mercados é a precificação. Definir o preço certo não é uma tarefa comum, é uma estratégia que pode multiplicar os seus lucros e transformar o seu negócio. Tenha você uma pequena loja ou uma gigante multinacional, entender como precificar corretamente o seu produto ou serviço é o que diferencia líderes de seguidores. Eu sou o Cláudio Nazajon e neste episódio eu vou mostrar a você como precificar corretamente os seus produtos e serviços para aumentar drasticamente as suas vendas. Definir o preço certo para um produto ou serviço é uma das decisões mais importantes que uma empresa pode tomar. E seja você dono de uma pequena empresa local ou de uma multinacional, os desafios relacionados à precificação são essencialmente os mesmos: como atrair clientes e como garantir lucros sustentáveis para manter a competitividade. Preços muito altos tendem a afastar os consumidores, enquanto preços baixos podem comprometer as suas margens de lucro. O preço certo pode definir se a sua marca será amada ou esquecida. Precificar é uma arte que vai muito além dos números. É sobre como construir uma marca poderosa, como atrair mais clientes e como transformá-los em fãs leais. Só que a estratégia de preços não é apenas definir números. Ela impacta diretamente a percepção da marca, a participação no mercado e até mesmo a lealdade dos consumidores. Por isso, neste episódio, eu vou mostrar a você como funcionam as principais estratégias de precificação e como você pode aplicá-las na sua empresa para maximizar os resultados do seu negócio. Empresas diferentes costumam ter objetivos diferentes. Algumas querem maximizar o lucro, enquanto outras buscam um crescimento rápido, por exemplo. O que nem todos percebem é que a estratégia de preços pode ser a chave para desbloquear esses resultados. Eu vou apresentar aqui algumas dessas estratégias e também vou mergulhar nas motivações que impulsionam as empresas mais lucrativas do mundo na sua aplicação. Muitos empresários sonham em poder aumentar os seus preços sem perder clientes. E uma forma de fazer isso é adotando a estratégia de preço premium, que consiste em cobrar preços elevados por produtos inovadores ou de alta qualidade, o que fazem empresas como Apple ou as marcas de carros de luxo em geral. Mas outra abordagem é adotar os preços de mercado para manter a competitividade e reduzir os custos operacionais para aumentar a margem de lucro. Uma forma de ilustrar essas duas abordagens é analisando o caso da Havaianas. A marca adota duas estratégias simultâneas. No Brasil, as Havaianas sempre foram um produto de consumo básico, com preço popular. Mas em outros países, a marca se posicionou como um produto premium. Então, ao associar a marca Havaianas a um estilo de vida e a um design exclusivo, a empresa consegue praticar preços bem mais elevados nos mercados internacionais do que aqueles que pratica no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, um par de Havaianas, que aqui você acha por 20 ou 30 reais, até em padarias às vezes, é vendido em lojas conceito lá por preços que variam de 150 a 250 reais. Mesmo produto, mesmo custo de produção, estratégias de preços diferentes. Ambas maximizam o lucro. Cobrar mais caro num posicionamento premium ou cobrar o preço de mercado, mas reduzindo os custos operacionais, são estratégias de maximização de lucro. Agora, se a sua meta é crescer rapidamente e deixar os concorrentes para trás, aí a estratégia é outra. Marcas como a Tesla, por exemplo, conquistaram o mercado com uma abordagem ousada. Eles precificam os seus produtos de maneira agressiva e, com isso, conseguiram dominar o setor em tempo recorde. No Brasil, um exemplo semelhante é o da Nubank, que entrou no mercado financeiro com tarifas extremamente baixas, muitas vezes até zerando o custo dos serviços para os seus clientes, e com essa estratégia, rapidamente conquistou uma grande base de usuários, desafiando bancos até tradicionais e se tornando uma das maiores fintechs do país. Mas como ganhar dinheiro
com essa estratégia. Afinal, se para penetrar o mercado você precisa oferecer o produto de graça, ou num preço que sacrifica a margem de lucro, no médio e no longo prazo essa estratégia não se sustenta. A chave é construir uma base sólida de usuários. Muitas vezes, aceitando reduzir ou até zerar o lucro no início, mas com foco em monetizar essa base no médio e no longo prazo. Empresas como o Google adotaram essa abordagem. Primeiro eles cresceram, oferecendo serviços gratuitos, conquistaram um vasto público e depois começaram a monetizar por meio de publicidade, enfim, outros serviços pagos. No Brasil, o próprio Nubank seguiu esse caminho. Ofereceram serviços gratuitos, mas expandiram as suas fontes de receita com novos produtos financeiros, como empréstimos, seguros, investimentos. Outro exemplo é o iFood, que começou com preços acessíveis para fidelizar tanto restaurantes quanto clientes e agora monetiza cobrando taxas dos restaurantes e oferecendo serviços adicionais como iFood Shop ou o programa de fidelidade iFood Plus. Com essa estratégia, você pode construir uma base de clientes leais que, no futuro, vão gerar receitas recorrentes e sustentáveis para o seu negócio. Outra estratégia comum é precificar de forma a desestimular a concorrência. Empresas de fast food como McDonald's e Burger King, por exemplo, frequentemente oferecem promoções com preços baixos que é para manter a sua participação no mercado e evitar que concorrentes menores cresçam. Em outras palavras, existem várias estratégias que podem ser aplicadas ao seu negócio, desde adicionar margem ao custo até criar uma percepção de exclusividade com preço alto. A escolha da estratégia mais conveniente depende do mercado, do produto e principalmente da posição da sua empresa no ciclo de vida desse produto. Então, vamos explorar qual delas pode levar o seu negócio para o topo. A estratégia da margem adicionada é uma das mais simples. Consiste em calcular o custo total de produção do seu produto ou serviço e adicionar uma margem de lucro a esse valor. Esse método é muito comum nos contratos governamentais e na construção civil, nos quais os custos podem ser mais facilmente calculados e monitorados. Mas essa abordagem não funciona tão bem em mercados competitivos, nos quais os preços mais baixos podem ser uma vantagem estratégica. Quando falamos em produtos de alto valor agregado, como televisores, geladeiras, automóveis, o desafio é que muitas vezes o consumidor não vê grandes diferenças entre as diferentes marcas ou entre uma mesma marca adquirida em lugares diferentes. Nesses casos, o produto é praticamente o mesmo, independentemente de onde seja comprado, e o preço se torna o principal fator de decisão. Aqui, a diferenciação pode acontecer se o cliente enxerga valor nos serviços, como garantias estendidas, assistência técnica, condições especiais de pagamento ou até entrega mais rápida. Nesses casos, a empresa precisa agregar serviços à compra para justificar um preço maior e ainda manter a competitividade. Só que esses serviços têm custo, então eles também sacrificam a margem de lucro. No final precisa fazer conta, para ver até que ponto os serviços agregados justificam o preço adicionado. Por outro lado, no caso de produtos de alta rotatividade e menor valor, como pasta de dentes, sabonetes ou alimentos de consumo rápido, a conveniência é fundamental. O consumidor tende a optar pela opção mais conveniente e acessível, já que há pouca diferenciação entre as marcas nesses produtos. Então, se você ficou sem pasta de dentes, talvez esteja disposto a pagar R$1 ou R$2 a mais num posto de conveniência do que pagaria num supermercado, só para não ter que se deslocar até o mercado, fazer fila, etc. Afinal, estamos falando de uns poucos reais e de um produto que vai durar 1 ou 2 semanas no máximo. Nesse cenário, uma estratégia de baixo custo, aliada à distribuição eficiente, pode ser a chave para dominar o mercado. Marcas que conseguem estar disponíveis nos pontos de venda certos, muitas vezes ganham a preferência, especialmente em mercados de grande volume, mesmo com preços mais altos. Agora, se o que você quer é lançar um produto novo e lucrar o máximo logo no início, aí a estratégia mais adequada é chamada desnatação. Essa é uma estratégia de lançamento usada pelas maiores marcas de tecnologia, Samsung, Apple. Ela maximiza os seus lucros antes que a concorrência aperte.
Essa estratégia é usada frequentemente no lançamento de novos produtos, especialmente no setor de tecnologia. Funciona assim: a empresa estabelece um preço inicial elevado, aproveitando-se da novidade e da disposição dos consumidores entusiastas que tendem a pagar um pouco mais para ter o produto antes dos demais. E depois, à medida que a demanda inicial se estabiliza, aí o preço vai sendo reduzido para pegar cada vez mais extratos, daí o nome da estratégia. Esse é o motivo pelo qual você pode comprar um iPhone novo na loja da Apple, pagando muito menos se optar pelo modelo do ano anterior. Outro exemplo dessa estratégia é o Mercado Livre. A empresa costuma lançar novos serviços e tecnologias com preços mais altos, voltados inicialmente para um público disposto a pagar pela novidade. É assim com a entrega no mesmo dia, por exemplo. No lançamento, cobra-se mais caro pela novidade. E com o tempo, a empresa reduz gradualmente os preços desses serviços, tornando-os acessíveis para um público maior, enquanto mantém a percepção de inovação e de qualidade. Agora, se você quer expandir a sua presença no mercado, aí a estratégia mais adequada é a de penetração. Ela envolve cobrar preços baixos desde o início, porque o objetivo é ganhar uma grande base de clientes rapidamente. Empresas como Amazon e Netflix se destacaram por usar essa abordagem. Elas entraram no mercado oferecendo serviços e produtos a preços muito acessíveis, ganharam participação de mercado e depois de consolidar a sua base de clientes, aí vão ajustando os preços para melhorar a lucratividade muito lentamente. Um exemplo comum dessa estratégia é das microcervejarias artesanais, que muitas vezes entram no mercado com preços baixos para atrair os primeiros clientes e criar uma base fiel, mas assim que conquistam uma fatia relevante desse mercado, elas aumentam os preços para tornar a operação financeiramente sustentável. Outro exemplo é a da startup de tecnologia PicPay, que inicialmente oferecia transações gratuitas para atrair usuários e depois de ganhar escala passou a cobrar taxas em serviços adicionais, como saques e crédito. Pequenas empresas de delivery ou serviços locais, como pet shops e academias, também podem usar essa estratégia de penetração oferecendo preços promocionais, tipo planos de fidelidade ou até descontos de lançamento, com o objetivo de expandir rapidamente a sua clientela, desde que saibam que depois de atingir um determinado volume de clientes, elas vão precisar ganhar dinheiro de alguma forma. Ou seja, a chave dessa estratégia aqui é ganhar mercado com preços baixos, mas uma vez consolidada a base, ajustar as ofertas para ganhar rentabilidade. Existem também os casos em que o preço alto é parte da experiência. Essa é a essência da estratégia de preço premium, de preço de prestígio, chama-se. Marcas como Rolex e Chanel, por exemplo, não vendem produtos, elas vendem status, elas vendem prestígio. Se a Rolex lançasse um modelo de relógio baratinho, ela perderia boa parte dos seus clientes, porque ninguém paga $10 mil por um relógio só pelo relógio. Dos $10 mil, 100 são pelo relógio, os outros 9.900 são pelo prestígio da marca. Para muitos consumidores, o preço alto é parte da experiência de compra, e isso reforça a imagem da marca. O preço elevado desses produtos não reflete apenas o custo de produção, mas também a percepção de qualidade, exclusividade e o status que eles proporcionam. No Brasil, um exemplo claro dessa estratégia é o da joalheria H. Stern. Ela usa o preço para dar prestígio à marca. Ela vende joias como símbolos de luxo e de sofisticação. Para os clientes da H. Stern, o alto preço reforça a exclusividade e o valor emocional de possuir uma peça única, que transforma a percepção da marca em sinônimo de elegância, de distinção. Em outras palavras, se você quer construir uma grife, uma marca reconhecida pela qualidade e pelo prestígio, talvez tenha que usar essa estratégia para transformar a percepção dos seus clientes. O preço vem acoplado a uma percepção de qualidade. Outra estratégia eficaz é conhecida como isca e anzol. Ela consiste em vender o produto principal a um preço baixo, com uma margem baixa ou até sem margem, mas ganhar dinheiro na venda de consumíveis ou acessórios. Um exemplo disso é a venda de impressoras de jato de tinta. Elas são oferecidas a preços muito acessíveis, mas fisgam o consumidor para ficar comprando cartuchos de tinta que são necessários para o uso contínuo e que são vendidos a preços significativamente mais altos. Da mesma forma, barbeadores
são vendidos a um custo baixo, enquanto as lâminas de reposição têm um preço elevado. A Nespresso usa essa estratégia. Em algumas promoções chegam a oferecer a máquina praticamente de graça, esperando ganhar no consumo das cápsulas, que é onde tem a maior margem de lucro. Essa estratégia também pode ser aplicada em empresas de serviços. Barbeiros, por exemplo, podem oferecer cortes de cabelo a preços competitivos e aumentar a sua margem com a venda de produtos de higiene ou serviços adicionais como hidratação, barba, tratamentos especiais. Da mesma forma, uma oficina mecânica pode cobrar um valor baixo para realizar uma revisão básica e gerar lucro com a venda de peças ou com uma revisão mais completa. Ou uma academia pode oferecer um plano básico de baixo custo para atrair novos clientes e depois cobrar por aulas extras, consultoria nutricional, serviços de personal trainer. Enfim, o conceito é fisgar o cliente com um preço inicial atraente e depois mantê-lo enganchado para consumir outros produtos e serviços que tragam maior retorno para o seu negócio. Outro ponto relevante na escolha da estratégia de precificação é a curva de experiência. A curva da experiência é uma das formas mais poderosas de reduzir custos ao longo do tempo. Empresas que investem em automação e melhoria contínua de processos, por exemplo, conseguem reduzir os custos de produção de forma muito significativa, o que, por sua vez, permite que elas reduzam os preços, sem comprometer as margens de lucro. Um exemplo disso é o da Embraer. Ao longo dos anos, a Embraer conseguiu otimizar a sua linha de produção, criando aeronaves mais eficientes a custos menores, o que lhe deu uma vantagem competitiva no mercado global. Boa parte das empresas busca essa redução de custos usando sistemas de automação, conhecidos como ERP. Eles desempenham um papel fundamental para organizar grandes volumes de dados. E um exemplo desses sistemas é a ANA, da Nasajon. ANA vem de Atividades de Negócios Autônomas. Trata-se de um sistema construído com inteligência artificial que permite realizar os processos da folha de pagamento numa fração do tempo e por uma fração do custo dos sistemas de folha tradicionais. Com ANA, por exemplo, o processo de admissão e demissão é realizado praticamente de forma autônoma, sem a necessidade de aumentar o tamanho da equipe. Então, tanto faz se uma empresa precisa admitir 100 ou 300 funcionários de uma vez, porque uma operação é feita por um robô em frações de segundo, o tamanho do time do DP, do departamento pessoal, é sempre o mesmo. Com essa automação, as empresas podem escalar as suas operações sem um aumento correspondente nos custos, que garante a sua eficiência e a sua competitividade. Outro exemplo é o da automação industrial, que tem sido uma das principais maneiras de aumentar a competitividade desse setor. A WEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, investiu pesado em automação e robótica para sua linha de produção e reduziu significativamente os custos de fabricação, ganhando escala e consolidando-se como uma referência global nesse setor. Outro exemplo é a Magazine Luiza. Eles implementaram um ERP para automatizar os processos de vendas e de logística e conseguiram reduzir os custos em toda a cadeia de suprimentos, mantendo os preços competitivos no mercado de varejo digital, que é um dos mercados mais competitivos que tem hoje no planeta. No setor de serviços, empresas como Localiza, por exemplo, investiram na automação para otimizar processos de gestão de frota e atendimento ao cliente. Isso permite aumentar a escala das operações sem a necessidade de elevar os custos operacionais. O setor automobilístico é outro em que se aplica bem essa estratégia. Isso desde a época do Henry Ford, quando ele introduziu a linha de produção em massa para o modelo T e conseguiu reduzir os custos de produção significativamente. Isso permitiu, naquela época, que a Ford vendesse os seus carros a preços muito mais baixos do que os concorrentes, tornando os veículos acessíveis ao público em geral e acabou dominando o mercado por décadas. Da mesma maneira, quando a Volkswagen trouxe para o Brasil a produção local do Fusca, por exemplo, na década de 50, ela conseguiu reduzir os custos de produção e tornou o Fusca o carro mais acessível para a classe média brasileira. Isso fez com que o Fusca se tornasse o carro mais vendido no Brasil por muitos anos e consolidou a Volkswagen como uma das marcas líderes no mercado nacional. Empresas de serviços também podem se beneficiar da redução de custos por meio da automação e da otimização de processos.
No setor de saúde, redes de clínicas médicas têm implementado tecnologias de gestão e atendimento automatizado para melhorar a sua produtividade. Usando sistemas digitais de agendamento, controle de prontuário e até pagamentos, essas clínicas conseguem reduzir os custos operacionais e oferecer consultas a preços mais acessíveis, ampliando o acesso da população a serviços de saúde com qualidade. Outro exemplo é o das academias de médio porte, como a rede Smart Fit, por exemplo, que automatizou grande parte das suas operações, desde o controle de acesso até o pagamento das mensalidades, e com isso conseguiu expandir rapidamente, mantendo os custos baixos e oferecendo preços acessíveis. Empresas de logística também seguem essa linha. A Jedlog, por exemplo, investiu em tecnologias para otimizar as operações de transporte e de rastreamento, que resultou numa maior eficiência e na redução de custos, permitindo a oferta de serviços mais competitivos, principalmente para pequenas e médias empresas que precisam de soluções rápidas a preços acessíveis. Só que as estratégias de preço também apresentam algumas armadilhas. Promoções, por exemplo, são ótimas para impulsionar vendas, mas se usadas de forma errada, podem treinar os seus clientes a só comprar com desconto. Marcas como Magazine Luiza e Americanas usam promoções para maximizar as vendas. Elas fazem ofertas muito agressivas durante eventos como Black Friday ou Liquida Tudo. E essas campanhas não só impulsionam as vendas, como também ajudam a atrair consumidores dos concorrentes. Além disso, as promoções de final de ano frequentemente também são usadas para limpar os estoques antigos, preparando as lojas para os lançamentos do próximo período. Por outro lado, empresas que exageram nas promoções correm o risco de treinar os seus clientes a esperar por descontos, enfraquecendo as vendas a preço cheio. Esse problema de canibalizar as vendas a preço cheio é especialmente crítico no varejo. Um exemplo dessa armadilha foi experimentado pela marca Gap, que há alguns anos começou a oferecer descontos constantes nas suas lojas. A marca se viu presa em uma estratégia onde os consumidores passaram a esperar pelos grandes descontos, evitando pagar o preço cheio em qualquer produto. Como resultado, a Gap teve que reestruturar as suas práticas de precificação e reposicionar a marca para reconquistar a percepção de valor original dos seus produtos. O mesmo acontece no setor de eletrônicos. Redes como o Fast Shop, por exemplo, que são conhecidas por oferecer produtos de alto valor agregado, também enfrentam dificuldades quando as promoções frequentes tornam os consumidores mais sensíveis ao preço, afetando as vendas fora desses períodos promocionais. Em suma, as promoções podem ser uma ferramenta útil para alavancar as suas vendas, mas precisam ser usadas de maneira estratégica, para evitar que se tornem a única maneira de atrair clientes e, consequentemente, comprometam a sustentabilidade financeira no longo prazo. Agora, não se engane. O preço ideal é determinado pela percepção de valor do cliente. O que o cliente está disposto a pagar depende de como ele enxerga os benefícios de um produto em comparação com alternativas disponíveis naquele mercado. Um mesmo produto ou serviço pode ter valores percebidos totalmente diferentes para cada tipo de cliente. Um móvel antigo pode valer centavos num brechó ou milhões num antiquário. Por isso você precisa encontrar o cliente que dá mais valor ao seu produto para maximizar os seus resultados. E um bom exemplo disso é o mercado de vinhos. A mesma garrafa de vinho pode custar R$50 num supermercado e várias vezes esse valor num restaurante de alta gastronomia ou numa enoteca. O ambiente, o serviço, a experiência agregam valor ao produto e o cliente tende a estar disposto a pagar mais por essa combinação. Da mesma forma, marcas de moda, como Louis Vuitton, conseguem vender produtos a preços exageradamente altos, não só pela qualidade do material, é bom, mas não tanto que justifique o preço, sim pela exclusividade, o status, a percepção de valor que é associada à marca. Outro exemplo desse conceito são as marcas de cafés especiais, como o Café Orfeu. Ele conseguiu se destacar num mercado totalmente saturado, oferecendo um produto de alta percepção de valor para clientes que estão dispostos a pagar um pouco mais pela qualidade superior, mas também pelas certificações de origem, pelo propósito da marca. O setor de serviços também ilustra bem essa variação de percepção. Uma concessionária oficial tende a cobrar valores significativamente mais altos do que uma oficina mecânica não vinculada à marca, ainda que o serviço prestado seja exatamente o mesmo.
Há clientes que priorizam a segurança e a qualidade certificada e estão dispostos a pagar mais pelo mesmo serviço num ambiente que lhes oferece confiança e tranquilidade. Por isso é tão importante segmentar o seu público-alvo, entender os seus objetivos, os seus medos, os seus desejos, que aí você pode ajustar a estratégia de preço com base na percepção de valor desses clientes e, com isso, maximizar os resultados. Esse é o motivo pelo qual muitas empresas realizam pesquisas de mercado e análises de concorrência antes de ajustarem os seus preços. Especialmente no setor de serviços, em que o produto final, por assim dizer, não é algo tangível, diferente do varejo ou da indústria, essas práticas são essenciais para garantir que o preço esteja alinhado com o valor percebido pelo cliente, com a realidade de mercado. Afinal, uma geladeira Brastemp é uma geladeira Brastemp, não importa em que loja você faz a compra. Mas um software de ERP pode ser significativamente diferente entre um fornecedor e outro, sendo que essa diferença talvez compense, muitas vezes, a distância de preço entre eles. Ou seja, em serviços, o preço é muito mais sensível à percepção de valor do cliente do que em qualquer outro setor. E uma forma eficaz de avaliar essa percepção é utilizando ferramentas de pesquisa online. Elas permitem coletar feedback dos clientes sobre a percepção de preço, a qualidade do serviço. Outro recurso importante são as plataformas de análise de concorrência, que oferecem insights sobre a posição de uma determinada empresa em relação aos seus concorrentes. E isso ajuda a entender como eles estão precificando os seus serviços. Isso ajuda a ajustar os preços sem perder a competitividade. Outra tática é a pesquisa qualitativa, na qual uma empresa realiza entrevistas com seus principais clientes para entender o que eles realmente valorizam em seu serviço. Eu faço isso o tempo todo. Ligo para meus clientes e pergunto: por que você comprou conosco? O que eu te ofereço a mais do que os outros? O que eu te oferecia a mais do que os outros? Redes de academias, clínicas de estética, escritórios de advocacia, todos esses podem se beneficiar de estudos de mercado antes de ajustarem os seus preços. Nesse contexto, uma boa prática é ter um sistema ERP, como o da TOTUS ou da Nasajon, que ajudam a organizar informações sobre clientes, registram as transações e geram relatórios detalhados que facilitam a tomada de decisão de preços. Ao entender a relação entre o que o cliente valoriza e os custos operacionais associados a essa oferta, a empresa consegue ajustar os preços para maximizar a sua margem sem perder clientes. Esses sistemas também ajudam a segmentar a base de clientes, possibilitando que você ofereça diferentes níveis de serviço a preços diferenciados, aumentando o ticket médio sem prejudicar a percepção de valor para todos esses públicos. Em suma, usar essas ferramentas e métodos de análise pode ser chave para entender quais serviços são mais valorizados pelos seus clientes e quais podem ser reestruturados, ou que pacotes podem ser oferecidos com valores diferenciados para diferentes perfis de público. Também é preciso levar em conta o ciclo de vida do produto para definir o preço. A estratégia de preço precisa ser ajustada a cada fase desse ciclo. Na etapa de introdução, por exemplo, muitas empresas adotam a estratégia de desnatação, cobrando um preço mais alto para recuperar os custos iniciais e depois diminuindo o preço para continuar mantendo clientes entrando na base. Um exemplo é o lançamento dos novos telefones celulares. Normalmente eles chegam ao mercado com preços elevados, mas vão sendo ajustados à medida que a concorrência aumenta. Já na etapa de crescimento, os preços podem ser reduzidos para ampliar a base de consumidores, como acontece com roupas ou calçados de grandes marcas, que se tornam mais acessíveis conforme novos modelos são lançados. Vemos isso claramente no mercado de eletrônicos, em que novos modelos de televisores são lançados a preços altos, mas com o tempo o preço cai à medida que as novas versões surgem e o produto se aproxima do fim do seu ciclo de vida. Em empresas de facilities, como limpeza e conservação, por exemplo, o custo inicial de um contrato pode ser elevado devido ao investimento em equipamentos, treinamento inicial, adaptação às necessidades do cliente de uma maneira geral. Mas à medida que o contrato avança e as operações se tornam mais eficientes, os custos tendem a cair. E a empresa pode renegociar esses termos, repassando parte dessa eficiência para o cliente para manter a competitividade. Nesse setor de terceirização de mão de obra,
Empresas de segurança ou de portaria remota, por exemplo, também podem adotar uma abordagem semelhante, oferecendo um preço inicial mais alto, devido ao custo de recrutamento, de treinamento inicial, mas ajustando os preços conforme o contrato amadurece e a eficiência operacional aumenta para não perder os clientes. Já na construção civil, o custo de grandes obras tende a ser muito elevado no início. Ali que tem a demanda por equipamentos e mão de obra especializada muito alta. Mas com o progresso da obra e a redução das etapas mais complexas, os custos começam a cair, permitindo que a empresa ajuste as suas margens ou ofereça descontos nas fases posteriores. Isso também pode ser visto em serviços de manutenção predial, onde o custo inicial de um projeto de reforma pode ser mais alto, mas tende a diminuir ao longo do tempo, na medida em que as operações se tornam mais previsíveis e mais rotineiras. Conclusão: escolher a estratégia de precificação correta pode transformar o destino de uma empresa. Seja você um empreendedor em fase de crescimento ou uma grande corporação buscando inovação, o preço afeta diretamente todos os aspectos do seu negócio. Agora que você conhece as principais estratégias de preço, é hora de colocar isso em prática. Cada setor tem as suas particularidades, mas as regras fundamentais são as mesmas. Entenda o seu mercado, conheça os seus clientes e defina os seus objetivos. Aqui estão algumas dicas práticas para você começar. Primeiro, conheça a sua estrutura de custos. Esse é o ponto de partida para qualquer estratégia de preço. Depois você pode decidir se deve seguir uma abordagem mais agressiva, como a de penetração de mercado, ou buscar margens maiores, como uma estratégia de preço de prestígio ou desnatação. Mas primeiro precisa saber qual é o custo real do seu produto ou serviço. E uma vez que você tenha definido a estratégia de preço, é importante monitorá-la de perto. O mercado está em constante mudança. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Por isso, ajustar o seu preço de acordo com a resposta do mercado é fundamental. E nem sempre o aumento de preço precisa ser direto. Academias e provedores de internet, por exemplo, muitas vezes aumentam os seus preços de maneira indireta, retirando benefícios ou adicionando custos e serviços extras. Da mesma forma, muitos bancos oferecem serviços gratuitos no início, mas com o tempo começam a cobrar anuidades ou tarifas sobre saques e transferências. Outro ponto importante é o impacto da tecnologia na precificação. A tecnologia tem mudado drasticamente o modo como as empresas definem os seus preços. Com o uso de algoritmos de precificação dinâmicos, por exemplo, as plataformas de e-commerce ajustam automaticamente os preços com base em fatores como demanda, estoque, comportamento dos consumidores e tudo isso em tempo real. Por isso, comprar um assento que parte num voo amanhã é muito mais caro do que comprar o mesmo assento no mesmo voo, mas com 30 ou 40 dias de antecedência. O custo do serviço para a companhia aérea é exatamente o mesmo, mas ela ajusta os preços em função da oferta e da demanda na hora da compra. Plataformas como Uber e Airbnb são pioneiras no uso da precificação dinâmica. A Uber, por exemplo, ajusta os preços no momento da solicitação da viagem em função da demanda por carros e da oferta de motoristas naquela região, otimizando as suas margens com base em dados em tempo real. Outro fator importante a considerar ao definir os preços é o valor da marca. Marcas de luxo como Gucci e Rolex dependem de preços altos para manter uma imagem de exclusividade e de qualidade. Para elas, o preço baixo pode diluir o valor percebido pelos consumidores. Por outro lado, marcas acessíveis como Casas Bahia utilizam o preço baixo como principal proposta de valor, atraindo um público que busca exatamente economia. Ambos os modelos são eficazes, mas é essencial alinhar a estratégia de preço com a percepção e os valores da sua própria marca. Se você quer que a sua empresa seja vista como uma grife de prestígio e qualidade, não pode aplicar a estratégia de preço baixo. Já se você quer ganhar mercado com preço baixo, então precisa ajustar a sua oferta de serviços para não reduzir demais a margem de lucro e manter a sustentabilidade financeira. A psicologia do preço desempenha um papel importante na definição da estratégia. Estudos mostram que preços terminados em 99, por exemplo, dão a impressão de serem significativamente mais baixos do que o próximo centavo, mesmo que a diferença seja mínima. Esse tipo de tática é amplamente utilizado no varejo para atrair consumidores que buscam boas ofertas. Esse fenômeno é conhecido como efeito do dígito esquerdo.
É uma técnica utilizada para persuadir os consumidores a perceberem um produto como mais barato. E funciona! Dados mostram que produtos com preços de R$ 49,99 frequentemente vendem mais do que aqueles precificados a 50,00, mesmo que a diferença seja de apenas 1 centavo. As estratégias de preço também variam de acordo com o setor de atividade. A precificação de serviços, por exemplo, traz desafios que são únicos. Diferente de produtos físicos, os serviços não têm um custo de produção tangível. Isso torna a definição de preço mais subjetiva ainda. Aqui, o valor percebido pelos clientes é ainda mais importante. Prestadores de serviço geralmente usam diferentes modelos de precificação, tipo cobrança por hora, por projeto ou com base em resultados. Um advogado pode cobrar por hora, enquanto uma agência de marketing pode precificar por projeto. O importante é garantir que o preço esteja alinhado com o valor entregue ao cliente, da maneira como ele percebe esse valor. Em suma, definir a estratégia de preço certa pode ser desafiador, mas é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar para o sucesso da sua empresa. O preço afeta diretamente como seus clientes percebem a sua marca, a quantidade de vendas que você realiza e até mesmo o futuro do seu negócio. Lembre-se, preço é uma ferramenta estratégica e, quando bem utilizada, pode abrir portas para novas oportunidades, novos mercados e novos níveis de crescimento. Mas cada empresa é diferente e cabe a você decidir qual estratégia é a melhor para o seu negócio. Se você quiser o meu apoio para identificar a melhor estratégia para o seu negócio e para colocar essa estratégia em prática, candidate-se ao meu programa de aceleração empresarial e concorra a uma das 10 vagas que eu estou oferecendo para 2025. Os detalhes estão no site turbinaempresarial.com.br. Até a próxima.